Esse vídeo vou explicar o processo de usinagem e torneamento. Classificação do processo de torneamento. Torneamento é realizado com a remoção de material. Torneamento, vamos dar uma olhada no vídeo que mostra de forma simples a usinagem de torneamento. A gente tem uma peça rotacionada, uma ferramenta, vai retirando parte do material dessa peça. Esse material é retirado por ruptura. Então, envolve resistência mecânica e a tensão de trabalho durante o processo de usinagem é maior do que a tensão de ruptura do material. Esse conceito de ruptura do material a gente pode recordar olhando o seguinte gráfico de tensão e deformação. Nessa região aqui, que é a região indicada pelo ponto E, a gente tem o ponto de ruptura do material. Torneamento é um processo pelo qual uma ferramenta de corte é deslocada por meio de avanço manualmente ou de forma automática, paralela ou com determinada profundidade relativa à superfície da peça. Então a gente tem esse vídeo em que a ferramenta vai deslocando de forma paralela longitudinalmente à peça. E nesse desenho a gente mostra algumas grandezas: profundidade de corte, a rotação da peça e o avanço. Essas grandezas são determinadas via catálogo de fabricante, dependente do material da peça, do tipo de operação, também o tipo de acabamento que a peça irá sofrer, por exemplo, desbaste ou acabamento. A gente tem aqui um desenho simplificado de uma ferramenta de torneamento. Do lado direito, a gente tem um desenho ilustrativo de uma máquina para realizar o torneamento. A gente tem aqui um vídeo que mostra alguns elementos do processo de torneamento externo. A gente tem aqui a placa, a ferramenta, a peça, castanha que irá realizar a fixação da peça na placa. Vamos dar uma olhadinha como isso vai se suceder. A gente tem a peça posicionada, castanhas fixam a peça, ou a placa é rotacionada e a ferramenta passa a atuar longitudinalmente a peça, tirando parte do material. Nessa figura de baixo, a gente tem a representação de vários tipos de torneamento externo, mas existe o torneamento interno também. Mas para se ter uma ideia, esse desenho ele ilustra bem esse caso de torneamento externo. Ao lado a gente tem pastilhas e logo a seguir a gente tem dois porta-ferramenta, um para realizar o torneamento externo e um para realizar o sangramento. Vamos dar uma olhada nas forças no torneamento. Então, a gente tem as componentes: força de avanço, força de profundidade, força de corte e a força de usinagem, que é uma força resultante. E nessa posicionamento da ferramenta ao longo da peça, a gente tem alguns ângulos da ferramenta. E isso, dependendo o valor de alguns ângulos, vai fazer com que as relações entre as forças tenham alguma proporção. No caso aqui, por exemplo, a gente tem para um ângulo de direção 60 graus, para um ângulo de saída 8 graus e para um raio de quina da ferramenta 0,8. Com isso, a relação entre força de corte, força de avanço e a força de profundidade tem essa relação de 10, 5 e 3. Então, isso pode variar de acordo com os valores dos ângulos da ferramenta e até mesmo o raio de ponta da ferramenta. Vamos dar uma olhadinha na geração de cavaco durante o torneamento. Então, esse é um exemplo de cavaco de ruptura, mas existem outros tipos de cavaco. Cavaco longo, cavaco curto. De maneira geral, o cavaco curto seria mais interessante, porque ele inibe um pouco alguns problemas durante a usinagem. Se o cavaco é longo, pode envolver parte da ferramenta, quebrar a ferramenta, pode oferecer alguma segurança ao operador, entre outros. E aqui a gente tem um exemplo da distribuição de temperatura no torneamento. A gente tem aqui em detalhe
a ação da ferramenta na peça. E em escala colorida, a gente tem aqui a distribuição de temperatura. Para maiores detalhes do processo de torneamento, indica-se o livro ao lado. Agradeço a visualização.